Pai, Jesus, nosso Mestre, buscando neles a força, a sustentação, o entendimento, para que possamos assim superar a nós mesmos, os nossos desafios desta encarnação. Que possamos assim nos tornarmos a cada dia pessoas melhores. Graças a Deus. Então vamos lá. Então a nossa aula de hoje, gente, é sobre a obsessão, a influência espiritual, né? Nós sofremos muita influência espiritual? Mais do que a gente imagina. Pensamento. Mas que é a outra. Então, quando nós falamos em obsessão, nós falamos da influência negativa, né? Daqueles espíritos que nos causam mal, que querem o nosso mal, ou podem não ser pelo mal, mas aqueles que se achegam e não conseguem nos deixar por alguma razão, né? Então, essa influência espiritual é essa influência que nós vamos falar hoje. Os bons espíritos, eles nos influenciam? Nem sempre. Quem falou nem sempre? Eu que... Sueli. Não é Sueli? Não sou eu não, seu Francisco. Pronto. Ouvimos nitidamente sua voz agora. Fui eu, Dona Maria José, a Márcia. Então, Márcia, é assim, os espíritos obsessores, eles nos obsediam, eles ficam conosco, né? Os bons, eles ficam conosco também, mas não nos causam mal. Então, não é considerado uma obsessão, né? E eles, assim, eles ficam conosco como? Se nós formos, o quê? Receptivos às suas orientações, né? Agora, se nós insistirmos em permanecer fazendo coisa errada, eles falam, então tá bom, fique à vontade que nós vamos para outro lugar, né? Vamos ver alguém que queira ouvir as coisas boas que nós temos para ensinar, para inspirar, né? Porque eles não forçam ninguém, os bons espíritos, eles não forçam ninguém, né? Então, eles vêm pela sintonia que eles têm para nos ajudar. Se nós não queremos, começamos a sair por aí sem dar a menor importância para as inspirações que eles nos trazem, eles não deixam, né? Mas aí não é uma obsessão, né? É um acompanhamento espiritual naquele momento que muitas vezes a gente está precisando. Agora, que é uma influência espiritual, eles estão nos influenciando para o bem, nos fazendo, olha, o caminho que você está seguindo, não é por aí você vai ter problema, né? Não tem muitas vezes, nós temos diante de nós uma situação para resolver. O que a gente faz? A gente pede o aconselhamento dos espíritos superiores, né? Mas a gente ouve e não dá muita importância. Eles estão nos orientando, a gente não dá muita importância. O que eles fazem? Não vão perder tempo conosco, vão? Aí nós abrimos a porta para aqueles outros que querem que nós desviemos o nosso caminho. E por incrível que pareça, a maioria de nós, né? A maioria de nós ouve esses espíritos, né? Por quê? Porque eles sabem, né? Eles têm uma lábia toda própria para nos convencer, né? Se fazem de amigos no primeiro momento e nós nos deixamos levar pelos pensamentos dele. E muitas vezes, gente, a gente fala assim, fui eu que pensei, né? Ou então assim, normalmente assim, quando é coisa boa, fui eu que pensei, né? Então, mas a gente acha que é o nosso pensamento. Mesmo naqueles momentos que a gente está com raiva e abre a porta, e
começa a pensar mal de alguém, não tem nem coragem de se vingar, mas mentalmente está lá fazendo todas as vinganças possíveis e imaginárias, né? Quem está do nosso lado? Os bons espíritos? Não. A influência é dos maus espíritos, né? Dos maus ou dos brincalhões, dos zombeteiros, né? Que se divertem com o quê? Com a nossa queda. Nos ajudam a cair, né? E ainda acham graça, ficam rindo da nossa queda, tá? Então vamos lá. Gente, só um minutinho, deixa eu colocar tudo em... Pronto. E a obsessão, gente, ela é vista lá no Evangelho já. Será que só a partir do Evangelho que aconteceram casos de obsessão? O que vocês acham? Quem dá mais? Eu acho que sempre teve casos de obsessão, mas é que as pessoas não sabiam, né? Não entendiam ainda. Exatamente. Como que se chamava antigamente quando tinha obsessão? Chamavam de louco, chamavam que as pessoas... Isso. E o que eles falavam? Que o outro estava possuído do? Demônio. Isso. Quem falou mais? Eu, Maria José, Vanessa, endemoniado, que eles chamavam. Endemoniados, exatamente. Era um demônio que estava ali atuando, né? Depois, com o passar do tempo, com o espiritismo, a gente aprendeu, né, que não existe demônio. Quem são aqueles que eram denominados demônios? São os obsessores, né? São os espíritos como nós, que levaram para o túmulo, né, digamos assim, para o plano espiritual, a mágoa, a raiva, não é? São espíritos como nós. Nós podemos ser obsessores de alguém? Sim, podemos. Das pessoas que a gente não gosta. Não é? Não é só a pessoa que a gente não gosta. A gente tem que ter uma intenção de fazer mal para o outro. Né? O obsessor é aquele que fica do lado, pensando mal, querendo que aquela pessoa caia, não, que ele, como é que fala? Atrapalha todos os planos que a pessoa tem no bem, né? Em todos os sentidos da vida. Esse é o obsessor. E nós, dependendo da nossa índole, gente, né? O não perdoar o que o outro nos faz, né? Nós podemos nos tornar um obsessor do outro. E nós não perdoamos. Né? Maria José, pode ter obsessor vivo em vida? Pode? Pode, né? Assim, ó. Verdade. Gente, o fato de estar encarnado ou desencarnado não deixa de ser um espírito, não é? O encarnado é um espírito vestindo um corpo carnal. Mas o que é esse obsessor? Como é que ele é um obsessor? Emitindo ondas negativas, não é? E quem emite ondas negativas? Tem muita gente, muita Não, é o gente. espírito, né? O espírito encarnado ou desencarnado. Ah, sim. É que quando o espírito que nos quer mal, ele está sem o corpo de carne, fica muito mais fácil nos atacar sem que nós vejamos. Não fica? Às vezes ele está do nosso lado, nos inspirando. É verdade. Aí feio, né? E a gente percebe. Então eles às vezes estão do nosso lado, a gente fica muito mais fácil, né? Então, olha aqui a obsessão no Evangelho. Está lá em Lucas, no capítulo 8, versículo 30. Qual é o teu nome? E lhe respondeu, dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Né? E andava ali, pastando no monte, uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo:
manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000, e afogou-se no mar. Né? Então, o que aqui está dizendo? A pessoa estava sendo obsediada. Aí Jesus perguntou para aquele que estava sendo obsediado, né, que estava ali se debatendo, caindo no fogo, se machucando, né? Jesus perguntou: quem é você? Mas os espíritos, através daquele que estava sendo obsediado, né, disse: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E um só falou por todos eles, porque era uma legião de espíritos que estavam ali, né, causando mal. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, né? Para que entremos neles. E Jesus logo permitiu. Quando isso aconteceu, eles incorporaram aqueles porcos, né? Embora isso, gente, tem uma simbologia, porque o espírito humano ele não consegue incorporar num princípio inteligente, concorda? Ele não tem como se manifestar naquele, vamos dizer assim, no espírito do animal, porque são diferentes. Um ainda é um princípio inteligente, né? E o outro é um espírito já, é um espírito humano, né? Humano, isso, propriamente dito, né? E quando ele foi, Jesus permitiu que eles então se aproximassem e se sentissem presos àqueles porcos, porque os porcos se assustaram e eles foram levados para o despenhadeiro. E o que aconteceu nesse momento? Eles libertaram aquela pessoa que estava sendo obsediada. Né? Hoje a gente sabe que não é assim que funciona na atualidade. Como é que é feita uma desobsessão? Quem sabe? Através de orações. Através de orações? Educando os espíritos. Não, educando os espíritos. Educando como? Conversando e mostrando que existe outro bem. Como? Maria José, cada pergunta. Você estava no caminho certo, pensei que Eu você ia pergunto como? No passe. 0,4 não, por... no passe não. Mas como Também não. A prática do perdão. o Gilberto está conosco aqui, gente, e ele falou evangelizando. Mas como que a gente evangeliza um espírito, gente? É doutrinando, né? Como que a gente doutrina E como que treina? Através do médium. O médium de incorporação. Ele recebe esse espírito que está ali, tá? E através dele, o espírito, o que acontece? Ele passa para o médium todo o pensamento dele, o médium traduz para o doutrinador, certo? E ali o espírito vai ouvir toda a doutrinação, tá certo? Muito raro, gente, conversar com o espírito no corpo do obsessor, do obsediado. Vou fazer a reforma íntima, né? Oi? Vou fazer a reforma íntima. Entendeu? Não dá para, por exemplo, a pessoa está ali obsediada, não adianta, nós não temos o magnetismo de Jesus para ter essa capacidade. Né? Chegar lá,
Ah, você tem que sair, ou sai, ou não sei. Não temos. Há necessidade de uma doutrinação, mas através do médium. Por quê? Porque o espírito, ele recebe os eflúvios do próprio médium para acalmá-lo, para ele entrar num padrão de que possa ouvir a doutrinação. E que essa doutrinação faça sentido para ele. Muitas vezes, não é uma vez que acontece. Muitos vão na primeira vez, aceitam e vão embora. Mas não é sempre. Porque tem gente, que estão há milênios perseguindo. Né? Encarnações e encarnações perseguindo. E muitas vezes eles só conseguiram encontrar aqueles a quem querem obsediar nesta encarnação. Eles vão querer sair facilmente? Não. Quando eles vêm através do médium, eles recebem um choque anímico. O que é o choque anímico? É o choque das vibrações e das energias do médium. Ele sente novamente toda aquela sensação, né, da encarnação. Ali ele toma um choque anímico. Nesse momento, juntamente com a orientação do orientador fraterno, o que ele faz? Ele pode ser, às vezes, adormecido, ele pode ser levado para ser tratado pelos espíritos que estão na reunião, aguardando aqueles mesmos que trouxeram eles, né? Para levar para onde? Para um hospital, para um hospício, porque às vezes eles estão estabelecidos, eles precisam passar por um período, né, naquela situação, recebendo auxílio, como doentes. Né? Se a gente recolher um doente na rua, para onde a gente vai? Se ele estiver deslocado, nós levamos para uma casa de saúde mental, não é? Para que ali ele seja tratado de acordo com a sua doença. Sim. Né? Desce a lei. Desce a lei, exatamente. Aqui pertinho tem um, né? Hospital de doenças mentais. Né? Então, assim, da mesma forma, os espíritos que estão na reunião, eles também acolhem esses espíritos e levam para esses lugares, para receber o auxílio também. Tá? Ficou claro, Jonas? Ficou? Sim, Então, certo. Então, assim, manda-nos para aqueles corpos para que entremos neles. E Jesus logo permitiu. Por que Jesus permitiu? Eles não incorporaram os corpos, né? Eles foram levados. Eles, mentalmente, eles achavam que estavam ali nos corpos. Os corpos foram tirados ali, né? E eles foram embora pelo despenhadeiro. Porque tudo é uma questão mental. Se eles acreditavam que eles incorporavam nos corpos, eles iam sentir como se incorporados estivessem. Né? Mas eles iriam ser socorridos. Né? Eles foram para o despenhadeiro, os corpos foram para o despenhadeiro, e esses espíritos foram acolhidos pela espiritualidade e foram levados. Como a gente faz, como a gente vê que é feito aqui nos trabalhos mediúnicos, né? É simplesmente isso. Tudo certo até aí, gente? Maria José. Oi? Sim. Voltando ao assunto da desobsessão, na questão do encarnado, tá? Se você vai levar para uma mediúnica, com a participação do médium, essa preparação da pessoa encarnada que vai participar desse, digamos assim, reencontro, né? Para ela ter a ideia do que vai acontecer, o porquê daquele espírito obsessor estar acompanhando, né, ela por tanto tempo, até para facilitar esse trabalho do doutrinador com o médium e o espírito. Não é assim que funciona. Deixa eu só O médium concluir. ele não tem a menor noção de quem é o espírito. Não estou falando do médium, estou falando do encarnado que tá obsidiado.
de ele ter a ideia do que vai acontecer, porque geralmente quem chega não tem a ideia exata do que é aquilo, porque eu costumo dizer assim, o espírito obsessor é muito injustiçado, né? Porque ele só aparece como vilão hoje, mas ontem ele foi a vítima. Isso. Entendeu? Que a pessoa tem essa ideia, essa preparação do porquê ela está sendo obsidiada, o porquê ela está indo ali procurar aquela ajuda, e esse reencontro possa fazer um início de um perdão de ambas as partes, até para facilitar o trabalho de doutrinador e médium. Então, não sei se eu me fiz entender. Esse saber, o obsediário, nem sempre ele sabe. Sim. Porque nem sempre é uma coisa que aconteceu nesta encarnação. A maioria das vezes não é. São obsessores de séculos e séculos, né? E que aquele que hoje é o obsediado participou, né, do drama todo, é culpado, entre aspas, né, gente? Porque a gente não pode dizer quem é culpado e quem não é, só Deus, né? Mas assim, nem sempre o obsediado, nesta encarnação, ele sabe o que aconteceu. Ele, às vezes, a maioria acha que foi alguém que fez esse trabalho para ele. Né? Ele chega na casa, todos, olha, 99% acredita que foi trabalho que o outro fez. Não aceita que é a sua própria forma de ser que atrai. Porque mesmo que um obsessor esteja me perseguindo, nos perseguindo, há séculos, se nos encontrar nesta encarnação trabalhando no bem, ele perde a motivação, não é? Agora, se ele nos encontra da mesma forma que éramos antes, não vai ter salvação, não vai ter retórica que vai mudar a ideia dele, entendeu? Ele vai querer se ligar, porque olha o que ele está fazendo, permanece igual. A gente ouve aqui na desobsessão, né? No trabalho de desobsessão, vocês também participam aí. Então, isso as pessoas acreditam que aquilo que estava no passado ficou enterrado lá, não ficou não. Né? E muitas vezes, esse obsessor que foi do passado, às vezes ele está dentro da nossa família conosco, convivendo conosco. Ou nós somos o obsessor que estamos na família. Né? Então, por quê? Pela misericórdia divina. Né? Então, quando nós pensamos assim, puxa, mas como aquela mulher foi capaz de parir um filho pititiquinho daquele tamanho e abandonar lá na rua? Não conseguiu ainda nessa encarnação, gente, olhar para aquele ser pequenininho e ver um pequenininho. Ainda traz o magnetismo daquele inimigo do passado. A mãe não sabe nem por que está rejeitando. E muitas não conseguem, né, ainda, espiritualmente, ainda muito pobres, né, de espíritos que a gente fala, assim, não no sentido pejorativo, né, bem precárias moralmente, elas se desfazem, né, não aguentam. Por quê? A gestação fica muito próximo, né, as vibrações do feto, que é um espírito reencarnante, está ali vibrando junto dela o tempo todo, né? Nem sei, às vezes a pessoa não sabe nem porquê, mas é uma questão que a gente precisa, não justificando, porque ali está realmente, se ela levar adiante, chegar até o final, educar aquela criança, amar, aprender a amar aquele espírito ao longo da encarnação, ela venceu, né? É para isso que Deus une os dois, para vencer essa situação, né? E muitas não conseguem. Então, e a cada momento que acontece, fica mais grave, né? Nós estamos lendo o livro No Mundo Maior, né? No Mundo Maior tem um caso desse, né? Que a jovem engravida, Cecília. a Cecília, e o espírito que ela tem um atrito, que é o inimigo dela,
está reencarnando através dela nessa gestação. Só que ela, ainda mentalmente, ela tem ódio dele. E então manifesta esse ódio pelo feto e ela acaba abortando. O que ela criou? Um inimigo maior ainda. Né? Nós estamos nessa parte agora que a gente vai ver. Né? Então, nós estamos exatamente nessa fase, para ver como nós ainda não compreendemos os desígnios do Pai. Né? Que só quer que nós aprendamos o quê? O que ele... Amar. Amar. Eu pensei que ia ser aquele coro, né? Amar. Mas é isso mesmo, né? Vamos lá. Em Mateus também, no capítulo 9, nos versículos 32 e 33, tem a seguinte passagem. Trouxeram-lhe um homem mudo e endemoniado. Né? Expulso o demônio, falou o mudo. E a multidão se maravilhou, dizendo, nunca tal coisa se viu em Israel. Então, quem é que estava causando a mudez? Impedindo que a pessoa falasse. Não era uma mudez, obviamente, de nascença, não é? Então, ele se tornou mudo porque o obsessor impedia ele de falar. E quando o obsessor foi expulso, se chamava demônio. Mas veja, Jesus expulsava o demônio? Não, essa era a forma como eles entendiam, né? Era de tirar aquele espírito obsessor e ser levado para o seu devido lugar, para receber ajuda. É que isso eles não podiam falar, porque eles não viram isso, não conheciam, né? Hoje a gente conhece. E nunca se viu tal coisa lá em Israel. Mas veja, o magnetismo de Jesus na época, ele só se aproximava, o espírito já se afastava, já saía correndo, né? Até nós hoje de chegar aqui com toda essa luz, a gente não sabe o que fazer, não é? Mesmo conhecendo Jesus. Vamos lá. Em Lucas, né, tem também, mestre, peço-lhe que olhes para meu filho, porque é o único que eu tenho. Eis que um espírito o toma. Olha, esse já tinha consciência, já conhecia. Eis que um espírito o toma e de repente clama e o despedaça até espumar e só os larga depois de o ter quebrantado. E roguei aos teus discípulos que o expulsassem e não puderam. Naquela época, gente, quem era o único que tinha condição de fazer isso? Jesus, né? É, Jesus. Mas por que os outros não conseguiam? Os outros que não tiveram fé. Que não tiveram fé. Não tiveram fé, não é? Não tiveram paciência, se ofenderam com as palavras do Espírito, né? Não entendiam o que estava acontecendo. Eles não viram ali um espírito se manifestando pelo outro, né? Pelo médico. Eles simplesmente não conseguiam enxergar isso. Jesus já sabia, e Jesus sabia o que ia atingir o coração daquele espírito, né? Para que ele pudesse o quê? Se libertar daquela, se libertar, né? Se julga, né? Livre daquela pessoa e se libertar daquela coisa toda. Porque quando a gente fala em obsessor e obsediado, gente, os dois estão sofrendo, né? Um pelo ódio, que quer ver o outro mal, e aquele que sofre porque está sendo obsediado, né? Então, os dois são sofredores, os dois precisam de ajuda. Ó geração incrédula e perversa, é o que disse Jesus. Até quando estarei ainda convosco e vos sofrerei? Traze-me cá o teu filho. E quando vinha chegando, o demônio derribou e convulsionou. Porém, Jesus repreendeu o espírito imundo e curou o menino e o entregou ao Pai. Quando ele falou que Jesus repreendeu, ele expulsou,
Ele falou firme com aquele espírito, né? Até porque ele via o espírito ali. Nós aqui médiums, né, muito poucos têm essa mediunidade de vidência e vê o espírito. Eu, por exemplo, não vejo, mas sinto tudo que ele vem trazendo, de dor, de raiva, de ódio, tudo é uma coisa muito intensa, né? Então ele estava ali, Jesus, com a sua vibração, todo o seu magnetismo positivo, né, porque era puro, ele simplesmente afastou aquele espírito. E ele fugiu, né? Ele saiu correndo. Por quê? Porque ele não tinha como enfrentar Jesus. Se fosse muitas vezes qualquer outra pessoa, ele não daria ouvidos, né? Mas Jesus, então, tirando o obsessor, eles acharam que curou o menino. Curou da obsessão. Mas se continuar na mesma toada, se não for feito alguma coisa, não vai voltar? O obsessor? De volta. Ele volta, né? Se Às não vezes fizer. não ele, outro. Às vezes aquele aceita e vai ser auxiliado. Mas se deixarmos a porta aberta na mesma condição, se não mudarmos a nós mesmos, é como você espantar a mosca, você espantar uma volta a outra. Não é? Então, a obsessão, gente, é a responsabilidade do obsediado, tá? Eles não vêm por acaso, não. Nesse caso, ele estava com o menino, o obsessor encontrou ainda na fase de criança e estava perturbando. Muitos encontram, gente, na gestação, muitos encontram quando é criança recém-nascida, tá? Então, assim, como é que eles vão? Por força de atração magnética. Eles têm uma atração magnética um com o outro. Tá? Até aí, tudo bem, gente? Até aqui tudo bem, tudo ótimo. Então, o Espiritismo nos fala sobre a influência oculta dos espíritos, né? Então, a obsessão nada mais é do que a influência oculta. É aquilo que a gente já via no Evangelho. Influência oculta. Ninguém sabe quem está ali, a menos que tenha. Então, nós vemos aqui dois quadros. Um espírito superior, né? Orientando alguém que está desolado ali no banco da praça. Isso é obsessão? Não. É influência oculta de um espírito bom. Ele vai receber ali toda aquela orientação intuitivamente. Ele vai ali recebendo aquilo, a inspiração, através do pensamento, né? E aí a pessoa às vezes está ali naquela... Aí vem aquele pensamento, não, vai dar certo, né? E aí ele começa a modificar aquele seu pensamento negativo para um pensamento positivo, inspirado por um benfeitor, né? Então, os benfeitores, eles nos influenciam, mas não nos obsedem, tá? Então, quando é o nosso mentor espiritual, o nosso, como pode se chamar, protetor, anjo da guarda, como vocês quiserem chamar, que é aquele espírito que nos acompanha às vezes, gente, há várias encarnações, né? Só que assim, eles não estão ao nosso lado 24 horas por dia, tá? Eles não têm asinha também, os nações do guardião não têm asinha e não ficam 24 horas conosco. Muitas vezes, nós fazemos uma prece pedindo ajuda, eles estão lá em trabalho em algum lugar, mas eles recebem o nosso pensamento. E através do pensamento, eles retornam com a ajuda que nós precisamos. Com a calma, com a paciência, né? Às vezes estamos assustados, nos faz sentir mais seguros, não é? Então, eles não estão ao nosso dispor, não é alguém que fique conosco 24 horas por dia. Tá bom? Quando nós estamos em perigo, e nós chamamos, estamos assim no perigo iminente, eles vêm se eles não podem vir
pessoalmente, eles pedem para outros espíritos bondosos virem socorrer naquele momento. Tá bom? Tá dando para entender? Lá em Lucas também, repetiu aqui. Foi pra trás. Esse não foi ainda, né? Então, em Marcos também tem a passagem sobre, uma das passagens sobre a obsessão. E estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual falou dizendo: aqui temos contigo, Jesus Nazareno. Vieste destruir? Olha o espírito falando com Jesus. O que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, Santo de Deus. E respondeu, e repreendeu Jesus, dizendo: cala-te e sai dele. Então o espírito imundo, agitando-o e clamando com grande voz, saiu dele. Dele quem? Do homem que estava na sinagoga, né? Veja o poder de Jesus. Hoje, se nós chegarmos aqui numa sala mediúnica e falarmos assim, sai daí, deixa ele, se for o espírito mau, ele vai abrir na nossa cara, porque nós não temos essa condição, não temos ainda, né, essa condição como Jesus tinha, de moralidade, é questão de moralidade. Nós ainda somos seres imperfeitos, né? Então, eles não nos ouviriam. Não dessa forma, né? Sai daí, vai embora, né? Sai daí, deixe ele. A gente não consegue isso ainda, né? E clamando com grande voz, o espírito saiu dele, né? Ele saiu gritando, vociferando, xingando tudo. Porque é um espírito inferior, né? Se fosse um espírito bom, não estaria fazendo aquilo, né? Em Mateus também trouxeram, no capítulo 9, ele fala, trouxeram-lhe um homem mudo e endemoniado. E expulso o demônio, falou mudo. E a multidão se maravilhou. É aquela mesma história que a gente viu atrás aqui repetir. Tá? Vamos ver. Está perguntando? Foi para cima, é de baixo, Maria José. Trocaram, né? Estou subindo, não estou avançando? Agora está avançando. Então, mas aqui está como down, page down. Por isso que está assim. É aí, né? É isso. É possível que os espíritos, gente, estejam em contato com os homens sem que esses se apercebam? Nós já falamos isso, né? Sim, já falamos mesmo. Com certeza, gente. Nós estamos incessantemente cercados por uma multidão de espíritos. Dá uma olhadinha nessas figuras, tanto com alguém do bem como alguém do mal que queira nos prejudicar, nos levar para os vícios de toda a sorte, querendo que nós cometamos crimes, não é? Isso vai depender de quem? Do tipo de... Da nossa vibração, né? Da nossa vibração. Padrão Então, Oi? Do padrão de vibração nosso. Isso, porque se nós estivermos pensando mal das pessoas, pensando, se eu puder me vingar de alguém, né? Aquilo, pensamentos negativos e ruins, né? Nós atraímos, porque quando nós estamos andando pela rua, nós não estamos, às vezes nós estamos numa rua sozinha, atravessando lá a calçada, chegando para algum lugar, nós estamos sozinhos? Não estamos. Cheios de espíritos estão conosco. Não precisamos ter medo, certo?
porque eles não têm como nos ferir, nos machucar. Mas eles podem nos inspirar, dependendo do nosso pensamento naquele momento, a fazer coisas erradas. Certo? Eles estão sempre ao nosso redor. E dentro de casa? Dentro de casa também, porque eles estão em todos os lugares, estão sempre à nossa volta. Então, se a gente em casa também ficar com raiva, vibrar mal, brigar, né? Eles também se aproximam, né? Sim. E como que a gente faz para só ter espírito bom dentro da nossa casa? Fazemos o evangelho no lar, oramos, né? Exatamente, através da prece e manter os nossos pensamentos positivos. Não adianta nada eu levantar de manhã, fazer uma prece, né? Ao meio-dia faço o evangelho no lar, e aí de tarde eu estou pensando, vou para o telefone, falo mal de um, falo mal do outro, falo isso, né? Nós atraímos esses espíritos inferiores para a nossa casa, certo? Então, nós precisamos manter sempre o nosso pensamento positivo, bom, pensando no bem. Ah, hoje meu pensamento não está legal? Vou fazer uma prece, vou ler um livro, bom, né? Vou ver uma coisa que me agrade, ouvir uma música que me agrade. Coisas que elevem o nosso espírito, né? O nosso pensamento. Então, assim, estamos incessantemente cercados por uma multidão de espíritos que, por serem invisíveis aos nossos olhos materiais, nem por isso deixam de estar no espaço, ao redor de nós, espiando as nossas ações, né? Lendo os nossos pensamentos, uns para nos fazerem o bem e outros para nos induzirem ao mal, conforme sejamos bons e os espíritos ou maus, né? Então veja, eles estão ali, eles têm essa capacidade de ouvir os nossos pensamentos, né? Saber aquilo que nós estamos planejando. Então, todo o foco das coisas que os espíritos atraem por nós, porque assim, eles chegam lá em bando muitas vezes, né? Em grupo. Ah, vamos lá, aquela pessoa está passando ali, vamos lá, vamos dar um jeito, vamos nos divertir, fazer ela cair numa cilada. Se a pessoa percebe, o pensamento não é seu, nós sabemos quando o pensamento não é nosso, não sabemos? Sabemos ou não sabemos? Sabemos, sim. Sabemos, né? Então é um pensamento que sai fora do padrão do que nós costumamos estar pensando. E naquele momento, vem aquele pensamento do nada, né? Muitas vezes. Então nós temos, naquele exato momento, estamos caminhando, estamos dirigindo, estamos dentro do ônibus, estamos no trabalho, 5 minutinhos fazer uma prece, pronto. O que acontece? Cria em torno de nós, certo? Um padrão vibratório que não deixa o espírito se aproximar de nós e nos buscar coisas que a gente não pode, que a gente não quer, tá? Nós só somos receptíveis se nós quisermos. Então, vem um pensamento diferente, gente, não aceita, não é meu. Muitas vezes a gente até pensa que é nosso, né? Ah, aquela fulana que me fez aquele negócio, mas nossa, faz tanto tempo, por que eu lembrei dela agora? Opa, no pensamento não é meu, não quero mal para ninguém, que Deus abençoe, seja onde ela estiver, que ela seja feliz, pronto. Não conseguiu, né? Mas se nós não formos vigilantes, eles conseguem, tá bom? No livro, na questão 459 do Livro dos Espíritos, gente, olha o que os Espíritos perguntam. Os Espíritos influem, que o Kardec perguntou para os Espíritos, desculpa. Os Espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? Quem sabe a resposta? Sim, eles conseguem influenciar, né? Se a gente permitir. Ó, nesse sentido,
a sua influência é maior do que supões, porque muito frequentemente são eles que vos dirigem. Deu para sentir o drama? Muito frequentemente são eles que vos dirigem. Então, isso significa que nós estamos constantemente sendo assediados pelos espíritos, certo? Depende de nós. Influenciam sobre os nossos pensamentos. Se eu der vazão àqueles pensamentos, né, eles vão chegar e vão dar força para aqueles pensamentos. E nós achamos que somos nós. Ah, mas agora sim eu achei um jeito, ó, não tinha nem pensado nisso, vou lá, vou falar poucas e boas, né? E foram eles que chegaram lá, vai lá, faz uma poucas e boas, ela merece, vai lá, fala tudo que tem para falar mesmo. Aí você fica, mas não vou falar, né? Puxa, minha amiga, é minha irmã, é minha mãe, não, vai lá. A gente acaba caindo, gente, né? A gente não, se nós não tivermos o autoconhecimento, formos fortes para não nos deixar vencer por esses pensamentos negativos, nós entramos tranquilamente na onda deles, tá? Aquele da maçã? Come a maçã do vizinho, não come. O Gilberto está falando daquele desenho que fica o anjinho e o diabinho atrás de nós, né? Não vai dar, eu outro, não vai. Vai sim, não vai. Quem que vence? A gente bate no anjinho. O diabinho acaba vencendo. Vai com o diabinho. Maria José, os meus obsessores, então, eles são meio lerdos, viu? Porque eu nunca tenho resposta imediata para as pessoas quando me agridem. Ai, que bom! Que bom, porque eu sou... Acabei de descobrir que aqui, entendeu? Porque, assim, esse ímpeto que a gente teve, não é a boca que a gente não segura, é o ímpeto. Que depois chegou na boca, não tem mais jeito, né? Então, nós temos que controlar esse ímpeto. Eu brinco, acende um fósforo no dedão do pé, aquele faz tchum, queimou, depois é tarde. Inês é morta, não tem como. Entendeu? Então, nós temos... Tem até uma fábula que um sábio, né? Está assim aí entre tem um lado bom e o mal, aí faz. Qual é o que vai vencer aí? O que você alimenta. Exatamente. E você mais. Alimentando, gente. Cada um sabe, não precisa falar. Não vamos nos expor. Todos nós alimentamos, né? Nós não somos ainda como Jesus, que simplesmente falou, sai, deixa ele, e ele vai, né? Nós ainda não estamos nesse patamar. Não conseguimos nos livrar nem dos nossos, né? Nós nos deixamos envolver muitas vezes, muitas vezes. Às vezes a gente acha que é o nosso pensamento, que é o nosso sentimento, e são eles, é que nós alinhamos isso tudo dentro de nós. Né? Então, o que é a obsessão, gente? Olha o que está em Kardec. A obsessão é a ação persistente de um espírito inferior sobre uma pessoa. Apresenta características muito diversas, desde a simples influência de ordem moral, tá? Em que a pessoa moralmente fica abalada, faz coisas que a gente fala que é Deus duvida, né? Sem sinais exteriores perceptíveis, aqui no pensamento, né? Desde as influências de ordem moral sem exteriores. Opa, repetiu? Vou começar de novo. A obsessão é a ação persistente de um espírito inferior sobre uma pessoa.
Apresenta características muito diversas, desde a mais simples influência de ordem moral, sem sinais exteriores perceptíveis, até a completa perturbação do organismo e das faculdades mentais. Gente, não sei se alguém leu o livro do Dr. Bezerra de Menezes. É assim, depois do Espiritismo, os loucos deixaram de existir. Por quê? Porque a maioria deles está sob o efeito de um espírito obsessor. A loucura sob o novo prisma. É no livro A Loucura sob o Novo Prisma, que é do Dr. Bezerra. Então, veja, esse livro trouxe abriu assim essa página, né, da loucura, né, da doença mental, da loucura propriamente dita, que não é, né, a maioria delas não é do próprio espírito, é do espírito obsessor. Mas quem que atraiu esse espírito obsessor? A própria pessoa, né? É a própria pessoa, que atraindo por laços, são atraídos por laços, né? Em que se uniram em um determinado momento. Então, no momento, hoje o obsessor é a vítima do passado, né? E aquele que hoje é o algoz do passado. Mas se não houver alguém que quebre isto vai perpetuar, só muda os papéis de encarnação para encarnação, né? Hoje o que é algoz vai ser a vítima na próxima e vice-versa. Então isso fica sem fim, até que ambos se cansam, né? Não aguentam mais e vão pedir ajuda. E aí a espiritualidade então auxilia para que eles possam se libertar. Fundamentalmente, como eles vão se libertar? Como? Quando alguém perdoar, né? Quando perdoar, né? Às vezes um perdoa, outro não, às vezes os dois perdoam, né? Então só se liberta aquele que perdoou, né? Mas aquele que foi o causador, né? E perdoou, não basta só perdoar, né? Ou aquele que sofreu também não. É a necessidade da reparação, não é? Que se for só perdoar, é fácil, né? Aí tem a reparação. Aí é que a coisa vem. Vamos ser colocados novamente, lado a lado, numa encarnação, em situações que a gente não consegue se libertar, para ver se a gente realmente aprendeu a lição, né? A obsessão é a ação quase permanente de um espírito que faz com que a vítima seja induzida por uma necessidade incessante a agir nesse ou naquele sentido, a fazer tal ou qual coisa. O espírito obsessor, ele leva o espírito a condições ridículas. Tem um livro que faz, né? Que o obsessor fez o rapaz se ajoelhar na frente de uma moça que ele nem conhecia e pedi-la em casamento. Olha, que absurdo. A moça falou, nossa, é tua. Quer ler aqui? Quer que eu leia? Não? Tá aí? Tá. Ah, o Francisco achou já o item lá. Ele já sabia que eu ia falar, entendeu? Então, vou ler aqui. Bom, a primeira linha diz: a subjugação corpórea vai às vezes mais longe, podendo levar a vítima aos atos mais ridículos. Conhecemos um homem que, não sendo jovem nem belo, dominado por uma obsessão dessa natureza, foi constrangido por uma força irresistível a cair de joelhos diante de uma jovem que não lhe interessava e pedi-la em casamento. Aí a obsessão estava completa se ela aceitou, né? Ele falou, melhor não contrariar, né? Então é isso, gente. Olha, é irresistível, a pessoa não consegue. Por quê? Está totalmente dominada pelo espírito, né? O espírito superior não faz isso, concorda? Pululam em torno da terra os maus espíritos em consequência da inferioridade moral de seus habitantes.
por que tanta obsessão? É porque nós, humanos, encarnados nesse planeta, ainda somos, né, moralmente inferiores. Se nós já fôssemos superiores, nós não atrairíamos esses obsessores. Então, a ação malfazeja desses espíritos é parte integrante dos flagelos com que a humanidade se dê abraço nesse mundo. Certo? Quando nós estivermos não mais nessa condição como planeta, como nós já estivemos, né, um planeta de regeneração, nós já não teremos essa condição tão presente em nossas vidas. Né? Isso está lá na Gênesis, no capítulo 14. Tem um segundo caso com esse mesmo homem. Se você quiser, depois eu leio, tá? Tá difícil aqui, viu? Tá difícil. Também puseram um monte de botão nesse... Que coisas, né? É possível que um bom espírito obsedie o outro? Eu acho que não. Hã? Eu acho que não. Todo mundo acha que não? Eu acho que não também. Um bom espírito, ele é um mentor, não é? Ele não é um obsessor. Gente, a obsessão jamais se dá senão pelos espíritos inferiores, né? Os espíritos bons não causam nenhum constrangimento, aconselham, combatem a influência dos maus e, se não são ouvidos, olha o coro, afastam-se, né? Isso que a gente falou. Eles estão para nos ajudar, eles não causam nenhum constrangimento, não nos deixam passar por vexames, não nos deixam falar o que nós não devemos falar, pelo contrário, eles nos inspiram, ó, cuidado, presta atenção. Eles não vão falar para nós, olha, não fale isso que você está falando não é bom. Eles falam, opa, toma cuidado, presta atenção. Eles lançam para nós, como falar, advertências, né? Para que nós fiquemos espertos. Porque nós temos que ser responsáveis. Se ele nos tirar da responsabilidade, a gente não cresce, né? Então, nós precisamos aprender a nos controlar, a não causar mal para os outros. E se nós deixamos eles nos influenciarem, nós vamos falar mal, nós vamos fazer o mal, né? Uma série de coisas. Então, nós somos responsáveis. E mesmo que eles nos influenciam, a escolha, gente, de quem que é? É nossa, né? É nossa. Nós vamos ter a nossa parcela de responsabilidade. Porque nós simplesmente, nós somos conscientes. Nós simplesmente não quero fazer isso. Essa parcela também da nossa responsabilidade. Os bons anjos... já foi. Estava repetindo. Quem é o obsessor? Espíritos... Olha, Emílio de Miranda falando isso. Espíritos que sofrem precisando de compreensão. Estão em conflitos dolorosos consigo mesmos, sentindo-se vítimas dos que lhes causaram grandes perdas. Perseguidos por séculos a fim, buscar reparação por meio do sofrimento que infligem ao obsedado, ao gozo do passado, por não compreenderem ainda as leis divinas. Não aprenderam qual a lei divina fundamental. A lei do amor. A lei do amor, não é? É fácil perdoar quem nos cometeu aquela... Vamos imaginar o pior na nossa vida, né? Eu penso que o pior é alguém tirar a vida de um filho nosso, né? Então você fala assim, como perdoar? Como perdoar, gente? Não tem jeito? Até tem jeito, assim, tem quem perdoa, né? Tem quem consegue compreender.
Hoje, como a gente perdoa, mesmo diante da pior coisa que pode nos acontecer? colocando no lugar do outro. Exatamente. Né? Se nós estivéssemos no lugar, né, sofrendo a mesma coisa, será que nós faríamos diferentes? Poderíamos. Faríamos. Né? Mas se somos todos humanos, poderíamos até fazer pior muitas vezes. Né? Então, gente, esse é se colocar no lugar do outro. Não tem outra saída. Que a partir de nós, é aquela empatia, né? A hora que nós olhamos o outro e vemos que nós poderíamos ser como ele, fazendo as mesmas coisas, que todos estamos no mesmo patamar, não é? Então aí fica mais fácil a gente, talvez, começar a desculpar, né? Nós desculpamos e aí vamos trabalhando o perdão, né? Então, quando a gente pensa assim, eu acho que eu já comentei isso, uma coisa para mim que me fez pensar muito. Um pai com um filho no colo, lá em São Caetano, né? Nessa época, meu ex-marido trabalhava, né? na GM, e era a agência que aconteceu, isso era do lado da GM. E o pai entrou com o filho no colo, ainda uma criança pequena. Houve um tiroteio, entraram os ladrões, naquela época se roubava banca todo dia, né? Eles entraram, os ladrões entraram, já entraram atirando e atiraram e acertaram a criança. E não foi para os jornais, para as televisões e tal. Nossa, causa um impacto muito grande, porque a criança morreu e ele não, ele ficou segurando o filho ali naquela situação. E todo mundo, nossa... Ele foi entrevistado, ele aceitou ser entrevistado por esses programas de ser estranho assim, faz sangue, né? E ele falou, mas como você... Não, como você vai perdoar? Não, eu já perdoei. Como assim? Você perdoou e matou seu filho? Eu perdoei. Meu filho se libertou e eu, para me libertar, eu também estou perdoando. Você fala assim... Diante de uma situação dessa, gente, ele falou isso em rede nacional. Depois do filho dele ter sido assassinado por bandidos que estavam roubando o banco. Então, veja que lição ele deu, pelo menos eu, na hora, fiquei surpresa. E eu falei, se ele pode, gente, qualquer um de nós pode perdoar qualquer coisa que aconteça na nossa vida. Né? Porque é uma coisa que é inimaginável você perdoar alguém que tira a vida do seu filho, né? Naquelas condições até. Então, quando nós conhecemos, e nós espíritas, gente, não podemos cair nessa cilada de não perdoar. Que nós conhecemos a lei divina. Aí, né, chegar lá, mas você não sabia? Não podemos alegar demência e nem desconhecimento, né? Porque nós já sabemos, nós já lemos pelo menos uma vez o Evangelho, nós já lemos, não é? E a tônica toda de Jesus é o perdão, não é? Então, assim, esse é o ensinamento da noite de hoje para nós refletirmos, né? Porque às vezes por coisa tão pequena a gente não perdoa, a gente não fala, mas vai passar séculos, anos, né? Aquele parente lá que falou um negócio para a gente não gostou, nunca mais falou com ele, nunca mais foi lá perguntar se está precisando de alguma coisa, não é? Ele desencarna e a gente não teve a oportunidade de chegar lá e falar, olha, né? Não tenho nada contra você, né? Besteira, tudo aquilo, né? Então, assim, não vamos deixar passar as oportunidades que nós temos de falar para o outro que nós não guardamos mais a mágoa, né? E que nós perdoamos. Se nós não temos mais a mágoa, significa que a gente já perdoou. Tá bom, gente? Se nós espíritas não podemos chegar lá e alegar desconhecimento ou ignorância desse assunto. Tá bom? Alguma dúvida?
alguma questão que queiram colocar? Não? Tem alguma forma para se livrar de obsessor em vida? Outro encarnado? Claro que tem. E não precisa nem ir na casa espírita se você quer saber. Nem pôr a ruda na orelha. Nem pôr a ruda na orelha. Gente, é nós nos transformarmos. Se o obsessor está conosco, a mosca pousa onde? No doce. Gente, nós só atraímos moscas porque nós estamos com a canal que ela vem para nos pegar, para nos... Concorda? O obsessor, ele só vem a ela, ele vem porque nós temos aquilo que ele quer. Os nossos não perdão. Enquanto nós não perdoarmos, ele vai nos perseguir. Se nós tivermos a humildade de chegar e falar, me perdoa, eu não sei quem você é, mas me perdoa se eu te fiz algum mal em algum momento. Não me lembro agora que foi que eu fiz, mas seja lá o que eu fiz, me perdoa, porque agora eu não estou sabendo, não estou lembrando. E faz uma prece por esse espírito. A prece desgruda na hora, né? A prece faz a mudança no nosso padrão vibratório e no espírito também. Mesmo que ele saia esperneando, ele vai pensar, ele vai ter uma situação, puxa, mas ela não é aquela que eu conheci lá, má, ruim, fez um monte de coisa ruim, ela fez uma prece para mim. Né? Tudo parte de nós, gente. Tanto a obsessão que nós atraímos, quanto ele nos libertar. Nós somos o polo de atração ou de afastamento dele. Ia falar repulsão, mas não é o caso, né? Tá certo? É fácil? Não, é muito difícil, mas... Muito difícil, exatamente. Mas aí é que está, né, a graça da coisa. É nós lutarmos e vencermos. Que correr também de Ibirapuera é dura pra caramba. Mas quando a gente vai lá no sétimo quilômetro, ainda você está se arrastando e vai até o final, você fala, venci. É mais ou menos isso, gente. A gente correr 20 quilômetros, né, que eu nunca fiz isso, né? Então só o Francisco já fez. Chegar no final, caindo pelas tabelas, vai falar, venci. Não é? Então, perdoar não é fácil. Não é fácil. Mas vai depender de nós. Não é do obsessor. Não é querer que ele mude. Não é querendo que ele se afaste. Ele, para se afastar, nós vamos ter que mudar. Porque senão ele vai ter pano para manga para continuar cá conosco. Ah, tá vendo? Eu vou sair daqui para quê? Olha, continuar mesmo. Não vou largar de jeito nenhum. Maria José, deixa eu fazer um comentário bem paralelo. Nós estamos próximo de entrarmos no mundo de regeneração, né? E nós estamos ainda numa fase de expiação e provas, com muitos obsessores, com muitos espíritos ainda num plano mais baixo, inferior. Como que fica isso? Esses espíritos serão todos doutrinados e regenerados? Não, gente, olha, como é que funciona? No curto tempo. Quando nós encarnamos, o que acontece? Nós vamos para o plano espiritual de acordo com o nosso padrão vibratório, certo? Exato. E o que vai acontecendo? Nós não vamos reencarnar novamente aqui, certo? Porque nós estamos vendo desencarnes coletivos. Exatamente esse processo, né? Muitos não voltaram a reencarnar aqui nesse planeta,
pelo padrão vibratório, certo? Então eles vão para outro planeta, compatível com este, próximo ao nosso, com o mesmo padrão vibratório do nosso, e onde eles vão conseguir se adaptar lá. Só que eles vão começar lá no comecinho, né? Por isso que eu brinco, eu vou levar uma caixa, estou sempre com uma caixa de fósforo no bolso da calça, que eu quero chegar lá, já vai ficar rica, né? Já vou levar, já sei como é que funciona o fogo. É só riscar o fósforo, certo? Então é isso, gente. Se tiver úmido... Se tiver úmido... Vai ser queimado. Vocês escutaram? É melhor um isqueiro, viu? Maria José, querendo quebrar suas pernas. Seu Francisco está querendo quebrar suas pernas. Não foi o seu Francisco, não. Foi o outro nosso colega aqui que está aqui falando um monte aqui para mim. Leva um isqueiro que é mais seguro. Leva um isqueiro, né? Vai que o fluido acaba. Dessa vez fui eu, viu? Então, gente, é assim. Nós vamos para o planeta que nós estamos compatíveis com a nossa vibração, né? Então, nós não reencarnaremos aqui. Virão aqueles que vão reencarnar, que muitos desses que estão desencarnando na Covid virão com missões, trazendo, né? Eles vão para o plano espiritual, vão adquirir conhecimentos novos, para quando a Terra, né, estiver já tiver ultrapassado esse período que nós estamos agora, eles reencarnam trazendo então essas novas informações para nós terráqueos, se estivermos aqui, né? Se nós estivermos aqui. Então, assim, mas o que vai definir é o nosso padrão vibratório, né? Então, não terá. O que é um mundo de regeneração? É um mundo onde o bem prevalece, ao contrário do nosso agora, que o mal prevalece, certo? O de provas e expiações. Então, se nós sairmos aí na rua, a gente vê que o mal prevalece, não é? Dentro de nós também, se olhar para nós também. Então, também prevalece. Se nós não tivéssemos a doutrina espírita nos segurando nas rédeas, né, onde a gente estaria? Certo? Então, depende de nós. Se nós estivermos alinhados no mesmo padrão da Terra, nós voltaremos a encarnar aqui. Caso contrário, nós vamos para outro planeta. Lembra dos capelinos? Sim. Né? Nós poderemos ser como os capelinos, vamos ter que deixar a pátria, nossa pátria, né, a Terra, mas vamos levar o nosso conhecimento para lá, ajudando o planeta ainda, né, principiado, ainda primitivo, a alimentar o progresso deles. Então, gente, mesmo que nós ainda não tenhamos conseguido, não vamos ficar tristes, nós vamos cooperar lá na seara de Deus, né, nos planetas. Então, nós vamos ser cooperadores com aquilo que nós conhecemos. Lógico que aqueles espíritos ainda primitivos, brutos, tá? Eles vão para um planeta compatível com a vibração deles, tá bom? Quando a gente falava de brincadeira lá na federação, que falava assim, nós já tem o planeta Chupão aí esperando a gente, né, para ir para ele. Então todo mundo brincando para assim, a gente tá lá no meio da rua, cadê Maria José? Foi pro planeta Chupão. Não é assim que funciona, né? É através da reencarnação. Nós não vamos encarnar mais aqui, vamos reencarnar em outro planeta. Certo? Ou vamos reencarnar aqui também, vai depender de nós. Então, se nós estivermos harmonizados. Respondi? Tá? Obrigada, respondeu. Mais alguma pergunta? Mais alguma dúvida? E aquele segundo caso, sobrou um tempo. Que segundo caso? Do mesmo cara que ajoelhou. O Francisco tem o segundo caso. Ainda dá 5 minutos, 10 minutos. Aquela mesma pessoa
que caía de joelhos fazendo declaração de amor, pedindo em casamento uma moça, né? Que não, diz aqui, não era nem belo e nem jovem, né? Então vejam só. E ele sabia o que estava fazendo e não conseguia resistir. O que o Kardec chama de subjugação. Então, o segundo caso com essa mesma pessoa, de outras vezes sentia nas costas e nas curvas das pernas uma forte pressão que obrigava, apesar de sua resistência, a ajoelhar-se e beijar a terra nos lugares públicos, diante da multidão. Para os seus conhecidos, passava por louco, mas estamos convencidos de que absolutamente não o era, pois tinha plena consciência do ridículo que praticava contra a própria vontade e sofria com isso horrivelmente. Entendeu? Então, vejam, muitas vezes a gente pensa que a pessoa está doente mental e está obcecada. Mas assim, a se ajoelhar e sentir esse peso todo, mesmo contra a vontade, seria uma força tão forte do obsessor? Sim. Gente, tem pessoas que matam por força do obsessor. Meu Deus. Tá? Então, assim, a obsessão é grave. Ela começa desde uma simples obsessão, né, até uma possessão. Então, tem graus e graus ali nisso, né? O espírito, ele domina totalmente o obsediado, a ponto de fazer o que ele quer, até matar alguém, né? E aí, Maria José, muita gente pensa que o espírito entra no corpo, né? Então, não existe coabitação de dois espíritos num corpo só, porque não tem um cordão prateado. Dá para ter dois cordões prateados num corpo? Não dá. Como que é, então? Como é que pelo pensamento. Eles incutem pensamento. Constrangimento. Né? Como ele falou aqui na outra, o espírito bom, ele não constrange ninguém. Mas o espírito obsessor, ele constrange. Então, ele traz todo o pensamento dele, vai lá, vai fazer, entendeu? Quem não conhece, por exemplo, a doutrina espírita, vai achar que é ele mesmo, está ficando louco. Ou vai lá e faz. Eu tive vontade de algum motivo. Pensa que está louco, uma série de situações, né? Pronto, gente? Mais alguma dúvida? Não? Então tá bom. Então nós vamos nesse momento agradecendo a Deus nosso Pai, a Jesus o nosso Mestre, e vamos pedir a eles que amparem e sustentem todos aqueles que neste momento estão sofrendo por uma obsessão, que eles possam despertar para compreender as leis de Deus. E assim, traçando dentro de si mesmo novos panoramas do bem, poder assim se desligar do seu obsessor e ainda auxiliá-lo a também traçar novos rumos em sua jornada. Que possamos assim, na próxima semana, estarmos aqui novamente, para nós conhecermos cada vez mais as leis de Deus, a fim de que possamos herdar essa terra, né? Voltar em novas encarnações para essa terra, a partir da modificação nossa moral, né? Jesus nos trouxe exatamente para que nós nos transformássemos, nos modificássemos, para que nós possamos, então, permanecer nesta terra, e tenho certeza que todos nós amamos muito, né? Então, fiquem com Deus, uma boa semana para todos. Não esquecendo de quarta-feira, que nós temos a reunião, tem o estudo do livro dos médiuns e do Evangelho.
Ok. Nós temos já presencial aqui. Quem quiser participar, bom, já pode vir participar aqui conosco.